Vamos hoje dar continuidade à reflexão das duas parábolas que se encontram no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 7, que fazem parte do nosso bloco formativo, que são as parábolas da misericórdia, que é a parábola sobre a ovelha perdida e a moeda encontrada. E eu quero começar relendo a passagem sobre a parábola da ovelha perdida, e aí nós vamos tecer alguns comentários sobre esta parábola. Como é que se dá a parábola sobre a ovelha perdida? Os doutores da lei e os fariseus, eles estão criticando Jesus, porque Jesus convivia com os cobradores de impostos e os pecadores. E estes, ao se aproximar de Jesus, Jesus dava tempo, espaço para estar com eles. E aí Jesus vai contar a parábola da ovelha perdida, que é a seguinte. Esse homem recebe... Não, perdão, aqui são os fariseus que estão dizendo. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Quem de vocês, se tiver 100 ovelhas e perder uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, todo alegre a coloca nos ombros e, de volta para casa, chama os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrem-se comigo, porque encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. Vamos tecer alguma reflexão sobre esta parábola do pastor e da ovelha perdida. Primeiramente, a temática pastoril, né? Nós sabemos que uma das funções, uma das profissões, um dos exercícios comum na época do povo de Deus, né, em Israel, era o ambiente pastoril. Homens que cuidavam de rebanhos, eram pastores de ovelha. Davi, rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, como nos diz a Sagrada Escritura, era pastor. Era pastor de ovelha. Um trabalho humilde, um trabalho simples e muitas vezes até mesmo não reconhecido. Então Jesus ele vai se utilizar a linguagem e a figura do ambiente pastoril, ou seja, falar da relação entre o pastor e ovelhas, mas Jesus, nosso Senhor, não foi o primeiro a fazer isso. O profeta Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34, versículos de 15 a 16, vai nos mostrar também o profeta usando, né, um oráculo, pronunciando uma profecia, e ela relacionada a Jesus, apontando para Jesus, que talvez até tenha servido como inspiração a parábola de nosso Senhor Jesus Cristo. E olha aqui o que é que diz a parábola do profeta Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, versículos de 15 a 16. Assim diz a palavra de Deus: eu mesmo conduzirei minhas ovelhas para o pasto e as farei repousar. Oráculo do Senhor Javé. Procurarei aquela que se perder. Trarei de volta aquela que se desgarrar. Curarei a que se machucar. Fortalecerei a que estiver fraca. Quanto à ovelha gorda e forte, eu a guardarei. Apacentarei conforme o direito. Então aqui, o profeta Ezequiel também vai utilizar o ambiente pastoril, uma atividade que existia no povo de Deus e que faz parte da tradição bíblica.
Se você for pegar também livros como 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 e 36, você vai ver que existe a figura do rei pastor, que é aquele que faz de tudo, utiliza todas as armas, inclusive lutar contra o urso, contra o leão, tirar a ovelha das presas das feras, sempre lutando para resgatar aquela ovelha que se dava como perdida. E é claro que o final da parábola já nos mostra o intuito de Jesus, que Jesus vai dizer: da mesma forma haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. Jesus utiliza essa parábola porque os fariseus e os doutores da lei estavam criticando Jesus, dizendo: esse homem recebe pecadores, esse homem se relaciona com os pecadores, ele come com os pecadores. E Jesus vai trazer um ensinamento novo, não fruto da lei, mas fruto do coração compassivo e misericordioso de Deus. Deus, em Jesus, é esse rei pastor que luta, que implica toda a sua vida, que compromete toda a sua vida em favor da ovelha perdida. E quem é esta ovelha perdida? É cada pecador, eu e você. Então veja bem, aqui Jesus utiliza a parábola do pastor e da ovelha perdida. Ezequiel 34, 15 a 16, vai mostrar de que forma é esse pastoreio. Procurar que se perde, tratar, trazer de volta a que se desgarrou, curar a que está ferida, fortalecer a que está fraca. E quanto àquelas que estão boas, né, gordas e fortes, é guardada. E tudo isso é apacentar. Contudo, entretanto, a parábola de Jesus, ela é algo paradoxal. Porque aqui na parábola está em cena um pastor que tem 100 ovelhas. Perde uma. Ou seja, aqui fazendo percentualmente equivalendo, né? O pastor, ele perde o equivalente a 1% da sua propriedade. Ele tem 100 ovelhas e perde uma. Mas ele não se contenta, ele não se satisfaz em ter as outras 99. O que é que ele faz? Ele deixa as 99 no deserto, detalhe muito interessante, e vai à procura da ovelha perdida. Quando encontra, o que é que ele faz? Como é que diz a parábola? Coloca nos ombros, volta para casa com a ovelha, regressa a ovelha para casa. Chegando em casa, convoca os amigos, dá uma festa e diz: se alegrem comigo. E talvez, né? Aí aqui a gente pode agora usar a criatividade para ajudar a nossa reflexão. Isso não está na parábola, né? A palavra de Deus não mostra isso, mas nós podemos imaginar esse amigo, um desses amigos chegando e dizer assim para ele: você é louco, você deu sorte, viu? Em ter largado 99 ovelhas no deserto, abandonadas, ainda que dentro do redil, sujeitas, havia um lobo, havia um urso, e desgarrar, e ferir, e matar algumas ovelhas, para ir atrás dessa ovelha desgarrada. Tu deu foi sorte, homem, tu é louco. Deixava essa ovelha lá, você ainda tinha 99. Mas não. O paradoxo
é exatamente como Jesus descreve a escolha do pastor. Porque, humanamente falando, será que nós, eu e você, a realidade, né? Nós deixaríamos 99 ovelhas no deserto para procurar uma que está perdida, correndo o risco de perdermos todas as 99, ainda que achássemos a uma perdida, ou então corrermos o risco de perdermos a 99 e ainda não encontrar, não dá por certo encontrar aquela que está perdida. Então a parábola de Jesus se apresenta o agir do pastor é paradoxal para os doutores da lei. Mas o agir do pastor é o agir de Jesus. E talvez até mesmo na época de Cristo, nenhum pastor fizesse isso. Abandonasse as 99 ovelhas no deserto, lugar onde as ovelhas estavam expostas a predadores, a feras, e ir atrás daquela ovelha perdida. Meus amigos, aquelas 99 ovelhas, elas, por estarem no redil, elas podem ser consideradas, ou então são aqueles, muitos de nós, que nos consideramos ou presumimos estarmos sem pecados. Talvez somos como essas 99 ovelhas. Engraçado, elas são abandonadas pelo pastor. Uma reflexão interessante, né? Quem é que fica sem um pastor na parábola? Quem é que fica sem a presença do pastor? As 99 ovelhas. Quem é que tem a atenção do pastor e toda a diligência do pastor? A ovelha que está perdida. Então as 99 ovelhas, elas podem ser a imagem de todos aqueles que se consideram ou se presumem sem pecado. Ah, eu estou dentro da igreja, eu sou consagrado à comunidade, eu faço parte de um movimento religioso, eu sou da paróquia tal, da paróquia X, eu faço parte da pastoral Y, X, Z, né? Eu estou no redil de Cristo, né? Eu não corro perigo. Os meus pecados já não são tão escabrosos. Pois é. As 99 ovelhas abandonadas no deserto ficam sem um pastor. O risco aqui é partilhado entre as 99 ovelhas no deserto e a ovelha perdida. Só que tem uma diferença substancial. Existe um risco para as 99 ovelhas no deserto, que é de ser atacada por predadores. Existe um risco pela ovelha que está perdida. Ela está perdida. Mas existe uma diferença substancial entre os dois riscos. Aquela que está perdida exige que o pastor saia e vá à procura dela. As ovelhas que estão no redil perdem a presença do pastor por causa da ovelha perdida. E aqui nós poderíamos mergulhar em diversas reflexões. Essa reflexão das 99 ovelhas no deserto sem a presença do pastor pode ser a imagem de muitos de nós que nos consideramos justos, como os pastores, os doutores da lei, e os fariseus, que vão dizer:
esse homem se mistura com os pecadores. Nós não nos misturamos com os pecadores. Nós vamos ver mais à frente desse bloco formativo uma outra parábola. A do fariseu e do publicano. Onde o fariseu vai dizer, batendo no peito, eu não sou como esse publicano. Tem pecados, impuro. Não era nem para estar aqui no templo. Enquanto a parábola vai dizer que o publicano não erguia nem os olhos a Deus, mas batia no peito e dizia, tende misericórdia de mim, porque sou pecador. E ali a palavra de Deus vai dizer que o publicano saiu justificado, porque reconheceu o seu pecado. Quantos de nós queremos erguer altares sobre nós? E você ergue altar para você, meu irmão, não quando você sai dizendo, eu sou santo, eu sou cheio de virtude, mas quando você marginaliza, desprestigia o outro mais fraco, até mesmo aquele que não está na igreja, aquele que não é consagrado a uma comunidade, aquele que não faz parte de uma paróquia, aquele que está no mundo, infelizmente cometendo pecado, vivendo pecado, por injustiças sociais, por realidades familiares. E muitas vezes nós distinguimos, nós separamos e dizemos, até inconscientemente, ainda que não seja com os lábios, mas com o coração, eu sou melhor do que este. Cuidado, você pode estar sendo uma dessas 99 ovelhas que está sem a presença do pastor. E ele, ovelha perdida, desgarrada. O pastor saiu à procura dele. Porque Jesus é assim. Jesus sai, esse pastor que sai à procura daquilo que está perdido, da ovelha que está perdida. E encontrar a ovelha na parábola é a felicidade do pastor. Encontrar o pecador é a felicidade de Deus. Por isso que Jesus finaliza a parábola dizendo, existe mais alegria por um pecador convertido do que por 99 justos que não precisam, ou então se iludem de não ter necessidade de conversão. E aqui eu quero agora ressaltar algo maravilhoso e importante. O modo como Jesus entende e ensina o que é conversão com essa parábola. Porque veja bem, primeiramente, a conversão não é fruto do sujeito que se converte, mas a conversão é fruto do agir divino, que procura aquele que está perdido. Eu vou repetir, e se você puder, você anote aí. A conversão, antes de se dar como um movimento de alguém que se converte, a conversão se dá por um Deus que sai, que vai à procura de quem anda perdido. Ou seja, a conversão é sempre a ação da graça. Agora, é resposta do homem, claro. Não adianta também Deus sair em busca do pecador. E aí a gente pode interpretar Deus que sai em busca do pecador, né? Traz da igreja hoje os diversos eventos de evangelização, as ações pastorais, as paróquias, os projetos, os ministérios, a ação evangelizadora da igreja. Não adianta também Deus ir atrás do homem e o homem não responder. Mas o que eu quero mostrar aqui, a conversão é como essa parábola do bom pastor, que vai ao encontro do pecador. E aqui, olhando agora para nós, como igreja, como povo de Deus, nós trazemos esse movimento do agir divino em nós? Nós saímos em busca do pecador? Você vai em busca daquele que sofre a dimensão moral, o pecado em si mesmo, para podermos promover esse processo de conversão na vida daqueles que precisam de conversão, para que o céu se alegre pela conversão de um só pecador do que por 1000 justos que não precisam de conversão. E alegria, né?
Alegria. Partilhar a alegria da conversão. O que para os fariseus e os doutores da lei era difícil. Eles caíam mais na presunção do poder de serem justos do que se alegrarem com a conversão de um só pecador. E é isso que a parábola mostra. O pastor da parábola, ele sai, encontra a ovelha perdida, coloca nos ombros, volta para casa, chama todo mundo, vamos dar uma festa, alegrai-vos, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. E olha, gente, aqui nos cabe uma pergunta, né? A mim e a vocês. Nós também temos essa experiência? Eu creio que sim, sabe? E eu creio que é uma experiência muito, não sei o que, como eu diria, a nível interior. Deve ser uma experiência de céu. Porque Jesus disse que no céu há muita alegria, né? Nós temos a experiência de nos alegrarmos quando a gente vê uma pessoa convertida, uma pessoa que sai das garras do demônio, uma pessoa que vence um vício, que larga as drogas, o alcoolismo e tantas outras formas de pecado, porque faz parte da família do céu nos alegrarmos com um pecador que se converte. E isso é um trabalho da igreja. Quem realiza a conversão é Deus. Quem muda a vida de uma pessoa é Deus. Mas o trabalho, a partir do trabalho dos seus operários, que se Jesus quisesse, gente, fazia de outra forma. Não teríamos a igreja no que ela é hoje. E como ela é. Como esse sacramento universal de salvação. Aí Deus fazia da forma dele, né? Ele mesmo aparecendo, mandando os anjos. Mas é muito interessante perceber que é através da ação evangelizadora da igreja, eu e você, onde hoje nós nos encontramos, eu aqui na rádio, eu consagrado a Deus na comunidade Shalom, você na paróquia, você no grupo de oração, você padre, você freira, você celibatário, você jovem, você família, na nossa realidade hoje, alcançarmos, como dizia o Papa Bento XVI, alcançarmos os desertos da fé, para transformar esses ambientes, agora como diz o Papa Francisco, em oásis de misericórdia. Mas vamos aqui para a segunda parábola, a parábola da dona de casa e a moeda que estava perdida e foi encontrada. Eu quero aqui ler a parábola para nós nos introduzirmos com a palavra de Deus e fazermos algumas reflexões. Diz o versículo, a partir do versículo 8 do Evangelho de São Lucas, capítulo 15. Se uma mulher tem 10 dracmas e perde uma, não acende uma lamparina, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Ao encontrá-la, chama as amigas e vizinhas e lhes diz: alegrai-vos comigo, porque encontrei a moeda perdida. Eu vos digo que da mesma forma se alegrarão os anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então nós vemos aqui mais uma vez há uma realidade análoga. A situação do pastor e a ovelha perdida, agora vem também, né, a mesma temática comparada com uma realidade mais natural de uma dona de casa que perde uma moeda. E lá o pastor ele perde 1%, né, eu dizia a você, ele perde o equivalente a 1% da sua propriedade, ele perde uma ovelha de 100. Aqui a mulher, ela perde 1/10 de seus bens. E o que é que mostra aqui, né? Diligentemente, diz a palavra. Ela procura com diligência, ou seja, ela empenha de todos os modos em procurar aquela dracma, aquela moeda que foi perdida.
E quando encontra, o que é que ela faz? Ela convoca as amigas, as vizinhas, e convida, exorta a se alegrarem com ela. É muito interessante aqui, né? Temática da alegria. Porque comumente, na maioria das vezes, quando nós celebramos a alegria, esta alegria celebrada sempre aponta para um sofrimento que a precedeu. Não sei se vocês já repararam isso. Por exemplo, o Sábado Santo do Tríduo Pascal, que nós celebramos na Vigília Pascal, sábado à noite, a solenidade da Vigília Pascal, ela é toda permeada dessa alegria. Cristo ressuscitou. O que foi que precedeu a ressurreição de Cristo? A sua morte, a sua crucifixão e morte, momento de dor, de sofrimento. Mas logo depois, eis que ele ressuscitou, como disse. Alegria! Alegria! Alegrai-vos! Cristo ressuscitou! Aleluia! Aleluia! Não é assim que nós nos comunicamos? Nós nos saudamos? Cristo ressuscitou! Aleluia! Alegria! Sim, verdadeiramente ressuscitou. Pois é. Toda celebração, comumente toda celebração de alegria, alegria celebrada sempre nos aponta para um sofrimento que precedeu a alegria. E aqui, tanto na parábola da ovelha perdida, como da moeda encontrada, a temática da perda. A gente sabe que perder é uma coisa que dói, tem suas proporções. E mais uma vez aqui, Jesus vai dizer a dinâmica da alegria por um pecador que se arrepende. Na primeira parábola, ovelha perdida, ovelha encontrada, alegrai-vos. Na segunda parábola, moeda perdida, moeda encontrada, alegrai-vos. Então a temática da perda, da dor, sempre comparada à questão da alegria. E aqui, mais uma vez, análoga é a conclusão, né? E aqui Jesus vai dizer, junto dos anjos de Deus, há mais alegria por um só pecador que se converta. E você pode dizer assim, mas por que é que Jesus contou duas parábolas, se o conteúdo das duas parábolas é o mesmo? As 100 ovelhas corresponderiam às 10 moedas. A ovelha perdida corresponderia à moeda perdida. Só que aqui, nesta parábola, nós devemos nos concentrar, a nossa atenção deve estar no empenho da mulher, em procurar a moeda perdida, e que vale muito menos do que uma ovelha que estava perdida. No tempo de Jesus, a dracma, né, a moeda de prata, valia o mesmo que um denário, ou seja, um dia de trabalho. Mas prestemos atenção, apesar do relativo valor da dracma, essa moeda de prata, ainda assim a parábola nos mostra que ela diligentemente, esta dona de casa, ela emprega todos os seus esforços para encontrar a dracma perdida. E aqui na parábola não se especifica o estatuto social da mulher, dessa mulher, né? Que talvez, né, fosse uma mulher de condição de pobreza extrema. E aí nós poderíamos dizer, é explicado, né, tanta preocupação pela moeda perdida. Mas não se especifica se era rica, se era pobre, se vivia na miséria, se tinha uma vida relativamente boa. Porque a atenção aqui quer se concentrar nesta procura meticulosa, nesse empenho e na alegria que ela partilha por ter encontrado a moeda de prata perdida.
a dedicação da mulher e a alegria pelo encontro da moeda conferem o valor à própria moeda. Valor esse que ela não tem, nominalmente dizendo, porque uma dracma, não sei a que equivaleria hoje, não sei, a R$1, a 10 centavos. Então, nominalmente, o valor nominal da moeda seria uma coisa insignificante para colocar tanto empenho na procura. Mas a parábola mostra uma dedicação e uma alegria pelo encontro de uma moeda, né? Um objeto inanimado. E aqui, para sublinhar mais uma vez, aquela dinâmica da conversão, que primeiramente não é uma resposta humana, mas é uma ação da graça de Deus. Então aqui nós somos convidados a, na parábola da ovelha perdida, a, na parábola da mulher e a moeda encontrada, a nos deixarmos alcançarmos por Deus. Porque aqui também podemos dizer, nós somos a ovelha perdida, nós somos a moeda encontrada. Mas também aqui nós devemos nos comparar como igreja a sermos também aquele que sai para encontrar a ovelha perdida e que diligentemente emprega todos os esforços como igreja, porque a igreja é incansável. A igreja é incansável. Eu quero que você escute isso. A igreja é incansável para levar todos os homens e mulheres à santidade. E todo o processo de conversão é em favor do projeto de Deus para o homem. O que é que Deus quer do homem? Ser santo. Por quê? Porque esta é a vida feliz, realizada, plena, o céu. Então todo o processo de conversão, todo o processo de evangelização tem por fim destinar o homem ao seu fim último, que é Deus. Ele é chamado a ser santo porque o seu fim último é Deus. Ele é chamado a se converter porque ele precisa ser santo. E ser santo é necessário porque o fim último é Deus. O fim do homem não é nem mesmo o céu. Sim, o céu. Mas porque, como canta Elizabeth, a Beata Elizabeth da Trindade, o céu é Deus e na minha alma ele está. Está dando para entender? Então também nós somos chamados a sermos essa dona de casa que procura a moeda de prata, não simplesmente por causa do valor que a moeda tem, mas por causa do valor que a moeda tem para ela. E não simplesmente por equívoco. Ah, eu tenho 10 moedas, eu perdi uma de 10 centavos. Ah, mas não importa. Eu tenho outras de R$1, de R$10, de R$1.000. Ah, eu perdi uma ovelha, acabou de se desgarrar, eu tenho outras 99. E essa que se desgarrou é tão magrinha, bichinha. Eu tenho 99 gordas. Ah, não vou perder tempo. O que é que Jesus quer mostrar? Mesmo que fosse apenas... Jesus quer mostrar? Não. Jesus assim o faria. Porque se fosse apenas por um único pecador, Jesus daria a sua vida. E ele também quer nos ensinar com essas parábolas que se fosse unicamente por você, ovelha perdida, moeda perdida, ele daria a vida unicamente por você. E nos convida também nós, ainda que seja por apenas um pecador, vale a pena procurá-lo, encontrá-lo, curá-lo e darmos uma festa e convidarmos para que participem da festa. Porque aquele que estava perdido foi reencontrado. O Papa Francisco, na bula Rosto da Misericórdia, nos diz que nós devemos contemplar o mistério da misericórdia. E contemplando o mistério da misericórdia, sermos transformados. Que o nosso agir humano se transforme no agir divino. E por isso que Jesus vai dizer: sedes misericordiosos, como o Pai é misericordioso. A medida é alta. Ser misericordioso como Deus é.
Mas se Jesus é imperativo nisto, é porque é possível. Sejamos também nós, pela graça, nós que um dia fomos ovelha perdida, nós que um dia fomos moeda encontrada, que estava perdida, sejamos também, façamos o movimento de sermos agora aqueles que junto com Cristo, com toda a igreja, com o Papa, com os bispos, com o padre, com a paróquia, com a comunidade, com o grupo de oração, com os ministérios, com os eventos de evangelização, sejamos nós esses homens e mulheres, pastores, donas de casa, que saem à procura daquele que está perdido, encontra, ainda que seja um só pecador, para darmos, para conferirmos aqui na terra a verdade da festa que o céu faz, quando um só pecador é convertido. Isso alegra mais o coração de Deus do que 100 justos que não precisam de conversão. Que Maria nos arroje, que Maria nos faça avançar em favor de sermos evangelizadores e trazermos de volta para a casa do Pai aquele que estava perdido. Deus nos abençoe.